Prezados colegas da LAI, senhoras convidadas, senhores convidados. Em primeiro lugar, queria me apresentar rapidamente para aqueles que não me conhecem. Eu sou Ricardo Vieira de Mello, eleito presidente da LAI para o período de março de 2020 a março de 2021, e sou sócio sênior do escritório especializado em propriedade industrial e intelectual, Montauri Pimenta, Machado e Vieira de Mello. Senhor ministro, é uma honra tê-los aqui de novo. Já tivemos nos nossos simpósios, como acabou de mencionar, em 2011, 2013, 2015, e o ano passado, no nosso Congresso de Propriedade Intelectual, da ABPI, Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, que o senhor fez a sessão de abertura, né? E hoje, mais uma vez, temos aqui muita satisfação em que o senhor vai discorrer sobre o papel do judiciário no atual cenário de crise. Então, encerrando essas minhas breves palavras iniciais, eu lhe desejo muita sorte e sucesso à frente da mais alta corte do nosso país. Já passo a palavra para o doutor Bixara, nosso amigo e colega, para comandar os trabalhos. Obrigado, Ministro, Ricardo. muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Queria uma vez mais agradecer ao ministro Fux com muita honra, uma alegria muito grande estar aqui conosco novamente da LAI. E eu queria pedir a máxima vênia, ministro, para quebrar o protocolo aqui e não ler o seu currículo, né? Por várias razões. A principal dela é porque o currículo é tão extenso que esgotaria o tempo aqui da nossa live, né? E também acho que seria até desnecessário, né? Vossa Excelência, todos sabem, uma carreira belíssima na magistratura, né? Vossa Excelência que, além de presidente do Supremo Tribunal Federal, é um eminente jurista, eminente processualista, deu ao Brasil, em 2014, um recente Código de Processo Civil, e professor, personalidade querida e admirada do mundo jurídico nacional. Ministro Fux, além de tudo, faixa preta de jiu-jitsu, poeta, guitarrista, e o que nos faz emanar a certeza de que o seu dia certamente tem mais de 24 horas, porque não é possível que uma pessoa só acumule tantos talentos. Ministro, eu queria agradecer uma vez mais, uma alegria muito grande tê-lo aqui. Vossa Excelência abriu espaço na sua agenda, na agenda com tantas funções institucionais e também jurisdicionais, para estar aqui conosco. É realmente uma alegria muito grande. Passo a palavra para Vossa Excelência, né, e com uma indagação inicial a respeito do tema da nossa palestra, que é o papel do judiciário no combate à crise. E também seria muito positivo ouvi-lo um pouco sobre a sua ideia e as principais metas de gestão da sua presidência à frente da Corte. Bom, muito obrigado, doutor Bixara, doutor Ricardo Vieira de Mello. É um prazer poder participar de um evento que tenha, digamos assim, essas cabeças pensantes da advocacia e que, ao mesmo tempo, se preocupam com um ambiente empresarial. Quer dizer, hoje o que está em voga realmente é a pandemia, o Brasil pós-pandemia e o risco Brasil em termos de atividade empresarial. Primeiramente, eu gostaria de dizer que os países que estão passando pela pandemia, eles estão exatamente vivenciando o mesmo drama jurídico, social e etc. Então, uma notícia aqui, que ontem saiu veiculada, a Suprema Corte Brasileira ela está um passo à frente das cortes mais evoluídas do mundo, consideradas a Suprema Corte Americana, a Corte da Índia, a Corte da África do Sul, a Corte da Colômbia, que são cortes muito evoluídas, que têm uma produção jurisprudencial muito expressiva. Claro, a Suprema Corte Americana sempre citada nos nossos acordos. Sucede que o problema da pandemia é um problema global. Então, hoje, o que é importante é saber como as cortes superiores estão enfrentando essa questão. E nós, com toda a modéstia, mas sem complexo do piniquim, verificamos que o Supremo Tribunal Federal foi a corte que mais enfrentou essas questões, fixando jurisprudência bastante estável, íntegra e coerente para orientar todo
digamos assim, todas as unidades da federação. E exatamente por isso, doutor Pichara, que ontem, com o apoio da ONU e do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, nós apresentamos pela vez primeira um projeto de iniciativa do Supremo visando o ajustamento da jurisprudência e dos trabalhos da Justiça, alinhados à Agenda 2030 da ONU, que tem preocupações pontuais. E veja o seguinte, nós lançamos o primeiro projeto de cortes superiores internacionais dedicadas aos temas que compõem a Agenda 2030 da ONU. E mais interessante ainda, eu acho importante nós valorizarmos o nosso capital jurídico, já que o capital em si está um pouco escasso, o nosso capital jurídico. Então, ontem nós lançamos um livro denominado Law Cases Compilation, que significa o seguinte, a compilação de todas as decisões nesse primeiro volume, a compilação de todas as decisões da Suprema Corte sobre pandemia, conflito de competência, critérios a serem obedecidos para remédios devidamente inscritos na Anvisa, proteção de dados, que deve ser comedida essa proteção, deve ser ampla essa proteção e comedida a aferição de dados particulares de cidadãos a pretexto de verificar o número de contágio no país. Eu pretendia, por exemplo, uma devassa nos dados de todos os cidadãos brasileiros a pretexto de aferir o grau de contágio. E o Supremo decidiu que há modos e modos de se obter esse número expressivo que se precisava ter. E inúmeras outras questões sobre esse vírus do Covid-19 e que nós fizemos um confronto com a jurisprudência estrangeira e verificamos que nós estávamos um passo à frente. Então, nos demos o direito de iniciarmos esse evento com o apoio da ONU, da Universidade de Oxford, e foi transmitido para todo o mundo. Fizemos a abertura, eu e o secretário-geral da ONU, e a aceitação foi absolutamente magnífica. Então, isso significa um handicap do Brasil em relação ao grande problema da pandemia e da atividade empresarial, que é o risco. E hoje fala-se risco Brasil, e risco Estados Unidos, risco Itália, risco Espanha, mas exatamente esse risco ele tem de ter o antídoto. E no meu modo de ver, o risco, que é o preço que o investidor vai pagar por investir num país como o Brasil, o antídoto está exatamente no dado importantíssimo, que é a segurança jurídica. Todos os investidores hoje estão em busca da segurança jurídica, porque os países, doutor Pichara, eles se desorganizaram um pouco. Os grandes estafes dos governos ficaram doentes. E, evidentemente, que nesse momento a produção legislativa se reduz e a própria produção acadêmica se reduz. Mas o Brasil foi extremamente resiliente, enfrentou, pelo menos no nosso meio, veja, nós estamos em plena pandemia e realizando um evento interdisciplinar. Nós não fomos parados no tempo, sofrendo os efeitos. Eu até quero comentar algo que não é em tom de gravata, em tom de nada. Eu fui contaminado e o meu maior sintoma foram dores musculares esqueléticas, uma febre constante de 39 graus. Mas eu realizei todas as sessões plenárias contaminado, mas o vírus não passa pelo computador,
despacho foi tranquilo, e realizamos todas as sessões plenárias, alterações regimentais, colocando o Supremo no patamar que ele deve estar. Então, hoje, o Brasil ele continua a fazer parte do ranking Doing Business do Banco Mundial. Na semana passada, houve um meeting em São Paulo, onde eu tive a oportunidade de conversar com um parceiro da vida pública que eu não conhecia, que é o presidente do Banco Central, o Dr. Roberto Campos. É um jovem de uma inteligência privilegiada que me convenceu num debate sobre a análise econômica do direito e sobre a economia, que o Brasil conseguiu crescer durante a crise. O Brasil conseguiu crescer durante a crise, porque alguns serviços foram substituídos por outros. Então, veja o seguinte, o setor de alimentação cresceu muitíssimo, o serviço de entrega cresceu muitíssimo, infelizmente, o serviço de farmácias e drogarias cresceu muitíssimo. E o que mais é importante de tudo isso foi que essa doença fez com que o Brasil acordasse para um problema fundamental e que é uma boa propulsora da economia e da retomada da economia e do desenvolvimento econômico e social, que é a questão da necessidade de realização de múltiplas obras relativas ao saneamento. Porque onde não há saneamento, não há saúde. Não há saúde, não há trabalhadores, não há emprego, a economia não gira, as empresas quebram, enfim. Então, num debate, eu pude verificar que, além desse paradoxo da economia ter crescido mediante muitas aquisições através da via digital, aumentaram muitíssimo aquisições através da via digital, a alimentação, serviços em geral. O Brasil é um país que tem na área varejista, na farmácia, uma expressão muito grande em nível mundial. Eu tive a oportunidade de participar de uma feira do varejo nos Estados Unidos e estavam ali 30 mil varejistas. E eu nem sabia que o varejo brasileiro tinha tanta expressão mundial. Mas, inclusive, veja, doutor Bichara, eu não tinha ideia disso. O Brasil tem um destaque nessa área de varejo em relação às pets. São shoppings de cães. Incrível isso. Uma rede múltipla dessas lojas de pet. Então, o Brasil hoje está num caminho da retomada da economia muito interessante. Em primeiro lugar, as reformas em geral do Estado. O Estado está muito grande, precisa diminuir. Segundo lugar, a reforma da Previdência começa a dar sinais de resolução, pelo menos para o público externo dos investidores, que exigiam que houvesse uma reforma administrativa e agora virá a reforma do Estado. Claro, tudo isso com segurança jurídica, os senhores são advogados, sabem que a lei não retroage, respeita o direito adquirido, respeita a coisa julgada e respeita os atos perfeitos, atos juridicamente perfeitos. Com relação... Então, eu gostaria de tocar nessa questão de segurança jurídica e atividade negocial e contrato, mas queria só retomar para também trazer essa esperança que eu tive nesse encontro de São Paulo. Além disso, o marco do saneamento, que isso vai gerar empregos, vai girar a economia, licitações, debates jurídicos sobre modalidades flexíveis, que o Brasil precisa crescer, não pode ficar travado. A lei do contribuinte legal, com aquelas facilidades do pagamento do tributo, em grande momento, o Brasil verificou que o contribuinte não era
objeto de tributação, mas sujeito de direitos. Vejam o patamar que a Fazenda erigiu para não executar sob o rito fiscal R$ 1 milhão, porque custa mais caro para a Fazenda Pública. Essa lei do contribuinte legal eu achei assim, de muita inteligência do próprio poder público. Aquela gula que só visava arrecadar tributos para satisfazer a supostamente necessidade coletiva, levando à bancarrota inúmeros empresários. Então, o governo está com outra capacidade intelectiva sobre isso. Nós estamos trabalhando para criar um contencioso administrativo com força de coisa julgada administrativa e só judicializar a tese. Só a tese tributária que será, digamos assim, judicializada. Mas o que eu achei fantástico pelas pesquisas que eu fiz foi esse convênio Mercosul-União Europeia. Isso representa quase 30% da economia mundial, do comércio mundial. São 788 milhões de pessoas que vão se aproveitar dessa economia. E depois dessa fala do Dr. Roberto Campos, nós estamos no caminho da retomada. Até porque, sem qualquer, digamos assim, se bem que há uma profunda admiração pela postura, pelas ideias, é um homem que tem uma ideia por minuto, do ministro Paulo Guedes, ele tem a concepção de que é preciso conviver tributação com desenvolvimento econômico. Então, nesse particular, eu entendo que a classe dos advogados terá muita importância, digamos assim, nesses debates interdisciplinares como esse que a LAI está fazendo e que pode trazer muitas soluções. Então, pois bem, agora, saindo um pouco da economia, isso é uma invasão de competência da minha parte, mas como eu estudo análise econômica, eu falei para o Roberto Campos, para o Langoni, eu preciso de cola, porque eu tenho que saber algumas coisas sobre isso. Eu vou assistir a palestra deles, aqueles gráficos, eu falei, isso parece eletroencefalograma, a gente não entende isso. Tem que falar fácil. Então, na área empresarial, o que eu acho interessante, que os investidores entendem pouco sobre isso, é que, em todos os países de origem anglo-saxônica, a regra básica é pacta sunt servanda. Os contratos foram feitos para serem cumpridos, financiamento de 50 anos. Só que a nova lei da liberdade de comércio, e o Brasil tem uma ordem econômica calcada em fundamentos extremamente flexíveis, ou seja, nós temos, a partir da doutrina de Adam Smith, temos Estado econômico, temos a Constituição econômica, temos um Estado social, liberal, que intervém nas necessidades básicas do cidadão, mas o Brasil é um país capitalista, garante a propriedade, garante os lucros. Poucos leem os artigos da área econômica e social, mas ali está dito que a intervenção do Estado na vida econômica é mínima e que é admissível a economia mediante a intervenção do capital estrangeiro e do reinvestimento. E foi exatamente com base nesses princípios, nesses aspectos basilares, que nós autorizamos, já não pela primeira vez, a alienação das subsidiárias da Petrobras. Imagina, estava no plenário virtual, eu tirei, para que nós pudéssemos debater se vale a pena a Petrobras ter uma folha de pagamento com 1.000 funcionários, uma subsidiária que não funciona, ou então, se não era melhor, receber o dinheiro para investir e vender as subsidiárias. Então, foi assim que o Supremo se comportou à luz da liberdade econômica. Mas, voltando, então, no sistema anglo-saxônico, é baseado na justiça e na razão, eles não acreditam que uma causa seja tão diferente da outra, então elas merecem a mesma solução. No sistema anglo-saxônico, eles não aceitam, de jeito nenhum, a questão da teoria da imprevisão. Lá é pacta sunt servanda, a sacralidade das palavras.
Nós financiamos 50 anos. Avisamos ao negociante, ao empresário, olha, é isso aí. Você tem esse prazo, se organiza, previsibilidade. E a previsibilidade lá é tão grande que eu já tive a oportunidade de mencionar aqui, mas sempre repito, que a revista Forbes ela informa que as 500 maiores corporações do mundo estão sediadas em Delaware. Mas por quê? Porque em Delaware há uma jurisprudência empresarial estável. Então, as empresas vão para lá porque elas sabem o que podem fazer e o que não podem fazer. Grau de litigiosidade lá, 2%. Grau de litigiosidade empresarial no Brasil, 96%. Mas por quê? Precedente, que é o segundo aspecto que eu vou tocar para depois, então, nós abrimos aí, porque o importante digamos assim, atender as indagações dos colegas. Eu vou sempre ver o relógio aqui para não ultrapassar. Ainda me faltam 7 minutos. Bom, a nova lei da iniciativa do comércio, ela leva em consideração, primeiro, as empresas precisam subsistir. 2, os empregados precisam de emprego. 3, não precisa de sindicato essa hora. Isso aí é a era da consensualidade. Otimiza o relacionamento, os acordos são ótimos. Não dá para presumir hipossuficiência. Então, a lei da iniciativa do comércio, ela imaginou, há momentos em que essa pandemia retirou a capacidade econômico-financeira dos contratantes. Então, ela oferece 3 soluções. Extingue vínculo, a parte honeada confessa que não tem condições de pagar, devolve o bem, que pode ser um bem material, um direito autoral, enfim, pode ser uma empresa, pode ser qualquer coisa. E, por fim, ela traz uma regra de ouro, que é a possibilidade do juiz estabelecer uma nova equação econômico-financeira para o contrato. Então, veja o seguinte, doutor Pichara, se uma parte tem um locatário adimplente, correto, e o locador vive tranquilo que aquele lugar ser pago. Se o locatário chegar para ele e disser, olha, com essas condições eu perdi uma série de ganhos, eu gostaria de permanecer no imóvel, mas abaixo o aluguel, que aí eu vou continuar a pagar, é evidente que o locador vai aceitar, porque ele tem um bom locatário e está correndo o risco de se mandar embora aquele locatário e encontrar um outro que não vai pagar nada. Isso também nas empresas. A recuperação judicial das empresas, elas admitem, até por resolução do CNJ, que haja uma nova pactuação naquele plano de pagamento aos credores. Então, eu acho que isso tem de estar no radar da área empresarial. Ela pode negociar, ela deve negociar. O momento é de negociação. Por outro lado, agora, por fim, apenas en passant, falar um pouco daquilo que eu pretendo fazer perante o Supremo Tribunal Federal. O doutor Pichara é muito jovem, mas há advogados também muito experientes assistindo. E eu vou sintetizar numa frase. O meu sonho é fazer com que o Supremo Tribunal Federal volte ao respeito da época de Vitor Luz Leal, dos grandes juristas, Sepúlveda pertence, enfim. Eu quero um Supremo Tribunal respeitado. E, para isso, nós criamos várias frentes de atuação no Supremo e no CNJ. A minha primeira regra que consegui transmitir no meu discurso: eu não quero protagonismo judicial para o Supremo, interferindo em matérias que não são da sua competência à luz da cláusula de separação de poderes. O parlamento, quando tem uma dificuldade que é a arena própria para decidir, partidos judicializam questões que perdem na arena política e querem vencer no judiciário. Isso, com relação a essas questões,
Eu pude esclarecer na minha fala que hoje, no direito constitucional, vigora uma doutrina da professora Cristine Batot sobre a grande virtude das cortes, que é decidir, não decidir. Decidir devolver o problema. Porque esse protagonismo judicial do Supremo, que é o pretexto de cumprir a cláusula da inafastabilidade, de que ele deve dar uma resposta para tudo, acabou com a imagem do Supremo. O Supremo deve decidir Código Florestal. Quem entende Código Florestal no Supremo? Ninguém foi informado nisso. Idade escolar. Quem entende de pedagogia ali? Questões médicas. Pílula do câncer, que não tinha eficácia nenhuma. E agora podem escrever. Haverá uma judicialização que eu acho que é necessária sobre essa questão da vacinação. Não só a liberdade individual, como também, digamos assim, os pré-requisitos para se adotar uma vacina. Não estou adiantando ponto de vista nenhum. Estou apenas dizendo que essa judicialização será importante. E, de preferência, direto no Supremo. Por quê? Porque um dos grandes instrumentos da segurança jurídica é a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, porque a legislação é nacional, a jurisdição é nacional. E hoje nós adotamos, digamos assim, a política do Estado decisis, ou do Estado decisis, ou seja, uma vez fixada a jurisprudência, ela deve ser respeitada, ela deve obedecer a uma escala hierárquica. Eu sou juiz há 45 anos. Nunca me senti ofendido de perder a minha independência jurídica, que eu tenho que obedecer à jurisprudência da Suprema Corte. Absolutamente não. A independência do juiz é uma independência pro populo e não pro domo sua. Eu não preciso de jurisprudência, eu não sou independente para ligar para Vossa Senhoria, meu amigo, Bichara, imagina, deu jurisprudência, deu missão hoje exótica, espetacular, fora completamente da jurisprudência. Isso não é assim que se exerce a justiça, que hoje está aí exatamente realizando uma grande função de estabilização da democracia. Porque, além de nós resolvermos dois problemas jurídicos, nós estamos resolvendo problemas que são de outras arenas. Porque quando se fala em judicialização da política, isto é um termo absolutamente equivocado, porque a justiça não é uma função que se exerce de ofício, ela tem que ser provocada. Então, judicialização da política significa que os políticos judicializam as questões que são próprias às suas deliberações e que repassam para o Supremo Tribunal Federal, que não tem juízes eleitos, não tem compromissos eleitorais e tem isenção suficiente para decidir. Mas não é o melhor player, porque, à luz da cláusula de separação de poderes, cada poder paga o preço social das suas decisões. O parlamento paga o preço social de uma lei que aprovou ou não conseguiu ser aprovada pela divisão de ideais que hoje é lá. O executivo paga o preço de eventuais abusos e ultrapassagem dos limites da sua competência, e o Supremo Tribunal Federal paga o preço das decisões que não acompanham aquilo que o professor Conrad Hess afirmava, o sentimento constitucional do povo. Eu sempre digo o seguinte: justiça, a gente vai fazer justiça, não precisa de fazer pesquisa de opinião pública. Mas quando vamos julgar questões morais ou razões públicas, nós não podemos dar as costas para a sociedade. Então, sinteticamente, doutor Bichara, mais uma vez, parabenizando o de público pelo nascimento ontem do seu primogênito, Arthur. Eu queria agradecer a LAI
e me colocar agora à disposição para todas as indagações, cientes de que cumpri aqui o time estabelecido pelo evento. E eu fico à vontade com aquela observação de que as questões judicializadas eu tenho impedimento legal. Ministro Fux, muito obrigado a Vossa Excelência pela brilhante exposição, como sempre, né? Nós já temos aqui algumas perguntas. Eu também queria lembrar a todos os participantes que quem quiser mandar perguntas aqui no chat podem enviá-las. Eu vou tentar endereçá-las aqui na medida do tempo ao ministro Fux. Mas eu queria, ministro, inicialmente pegar um gancho na parte final da sua exposição sobre esse tema do protagonismo deletério, né, do judiciário, como Vossa Excelência pronunciou até no seu discurso de posse, e eu já vi algumas vezes realmente Vossa Excelência fazendo essa colocação no sentido de que o judiciário não se mexe sozinho, evidentemente, e nem pode proferir non-liquid, né? Ele tem que dar uma resposta às questões que chegam. Agora, eu vou dar um dado que não sei nem se Vossa Excelência já sabe. Há alguns anos a gente lida com esse problema dos políticos perderem as discussões no parlamento e depois judicializarem, né? Mas agora, ministro, tem judicialização mesmo da questão que o político vence no tribunal. No mês passado, imagine Vossa Excelência que um tema que é muito caro aos contribuintes, que é o tema da prerrogativa de um fiscal da Receita Federal proferir voto 2 vezes no âmbito do CARF, o chamado voto de qualidade do CARF, um partido, o PSB, votou a favor da lei no parlamento e depois entrou com a DIN no Supremo. Quer dizer, o partido é dócil, né, no parlamento, mas é valente no Supremo. Quer dizer, essa coisa está tomando uma proporção realmente, né, enorme. Então, eu queria indagar a Vossa Excelência se há alguma ideia sobre alguma coisa com concretude para a gente trazer um pouco de autocontenção, né, ao judiciário, não digo ao Supremo, é claro, mas sobretudo às instâncias inferiores, né? Veja Vossa Excelência aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, mês passado, nós tivemos um caso sui generis, que é a questão da reabertura das escolas, onde o poder público municipal era favorável, o poder público estadual era favorável, todos queriam reabrir as escolas e o juiz de primeiro grau deu uma liminar mandando deixar fechado. E foi uma insegurança enorme, o pai não sabia se mandava o filho para o colégio ou não, foi aquela coisa. Então, eu queria saber de Vossa Excelência se há alguma coisa que o Supremo possa fazer no sentido de garantir essa autocontenção do judiciário. Essa é uma pergunta, doutor Bichara, que é super atualíssima. Por quê? Porque nós estamos estudando e, em breve, vai surgir um novo processo constitucional. Hoje nós temos várias ações constitucionais e nós aplicamos a lei própria, né, a lei que regula a ADI, a DPF, a ação declaratória da punição, enfim, aquela lei 98, se não me engano, que regula essas ações constitucionais. Pois bem, naquilo que é lacuna, a gente aplica o CPC. Ora, o que aconteceria, por exemplo, se o sujeito assina um negócio e depois faz outro? O Código de Processo Civil estabelece que manifestações tácitas incompatíveis com a declaração de vontade são levadas em consideração. Então, vamos citar um exemplo bem pequeno. Se o locatário vai embora do imóvel, pode apelar, dá certeza de desprezo. Isso para ficar bem claro, assim, simples. Então, nesse processo constitucional, eu extraio da sua pergunta a possibilidade de inserir um dispositivo que gere autocontenção, ou seja, o partido que, mercê de vencido, opinar no sentido, não poderá procuração de inconstitucionalidade, porque ele aceitou aquela deliberação intramuros, interna corpus. Então, isso é possível inserir-se nesse novo processo constitucional. E eu até tenho severas dúvidas no sentido de que isso não possa ser aplicado. Eu tenho até o dever de lealdade com Vossa Senhoria de dizer que eu vou me aproveitar dessa ideia em algum momento no Supremo. Acho muito interessante
porque eu já apliquei o Código de Processo Civil nas lacunas da Lei das Ações Constitucionais e deu certo. E deu certo, inclusive, amigo escolha, que não é parte, enfim, e outras situações. Essa questão da volta às aulas. Eu, como presidente, eu recebi várias suspensões de segurança. O que é que o Supremo Tribunal decidiu? O Supremo Tribunal decidiu que a competência para calamidades públicas é da União. A competência para regular as condições de preservação de saúde, essa competência é concorrente. E essa competência há de ser privilegiada sempre que uma das esferas da federação protege de forma mais eficiente. Então, o Supremo Tribunal Federal não tem expertise para a aferição da solução científica mais adequada. O Supremo tem decidido que a competência é concorrente. Ora, se o município aceita, se o Estado aceita, evidentemente que essa liminar ela foi a contramão da história da jurisprudência. O juiz, em primeiro lugar, não pode desrespeitar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, a lei é clara. A jurisprudência ela é íntegra, coerente, estável, até para ser íntegra, coerente, estável, não pode cada um pensar de uma maneira. Então, se o Supremo decidiu isso, com a devida vênia, tinha de prevalecer essa competência da unidade federada. Da unidade federada. Sem que o Supremo possa, por exemplo, doutor Bichara, numa suspensão de segurança, fazer uma avaliação médico-científica. Não temos capacidade para isso. Não é? Ministro, muito obrigado. Um outro ponto que eu queria, também endereçando algumas perguntas, pegando um gancho na sua exposição, eu notei que Vossa Excelência usou a expressão de que tem o sonho de fazer o Supremo voltar a ser respeitado, né? Eu achei muito interessante. E aí eu queria fazer uma provocação a Vossa Excelência, que é o seguinte: hoje em dia, todo mundo se acha no direito de palpitar sobre o que o Supremo decide, né? Todo mundo, inclusive, fora do mundo jurídico, do alto dos seus não conhecimentos sobre estudo constitucional, sobre matéria constitucional, todo mundo quer opinar, entendeu? Então, qualquer idiota da sua conta do Facebook dá uma opinião sobre qualquer tema constitucional, né? Eu, outro dia, estava num evento com pessoas de outras searas, que não do mundo jurídico, e todos davam opinião sobre o julgamento do Supremo. E eu perguntei o seguinte: olha, você, quando recebe uma ressonância magnética, opina sobre o laudo? Não. Quando lê o laudo de uma construção de um edifício, opina? Também não. Quando o avião vai decolar, opina nos instrumentos que o piloto seleciona? Também não. Eu falei, então também não tem que opinar no julgamento supremo, porque quem está ali se preparou a vida inteira para julgar. Mas o que acontece, ministro, é que, como passa na televisão, o sujeito acha que é igual ao futebol, né? Quer dizer, se antigamente se dizia que o Brasil tinha 120 milhões de técnicos de futebol, hoje tem 200 milhões de constitucionalistas, né? Eu me lembro de 2013, todo mundo queria opinar se cabia embargos infringentes ou não da questão da prisão de segunda instância, quer dizer, um tema super técnico. Mas eu faço essa peroração longa para lhe endereçar a seguinte pergunta: será, ministro, que a raiz desse problema não está na TV Justiça? Porque há muita gente que pensa isso, né? E numa eventual superexposição do Supremo, e lembra que me parece que é a única corte constitucional do mundo que transmite ao vivo seus julgamentos. E eu queria lhe fazer, então, essa provocação, perguntar qual a opinião de Vossa Excelência sobre isso. Será que foi uma boa decisão a TV Justiça? Eu entendo que realmente há essa opinião que, digamos assim, categoriza a TV Justiça como uma faca de dois gumes. Em primeiro lugar, deu transparência aos julgamentos. Em segundo lugar, com essa transparência, expôs a corte, expôs os ministros. A assessoria falou em futebol. Na véspera da Copa do Mundo, fez sua pesquisa, que todo mundo sabia o nome dos 11 ministros supremos.
e não sabia o nome de jogadores da seleção brasileira, a não ser o Neymar. Muito bem. Então, mas há uma realidade nisso. E a realidade, algumas cortes estrangeiras não transmitem dessa maneira, mas fazem pequenas transmissões. A realidade é nua e crua. A TV Justiça é um instrumento que foi criado e que ele é absolutamente irreversível. Ninguém aceita que seja eliminada a TV Justiça. Sob o ângulo filosófico, eu até aceito essas ponderações de que a TV Justiça expõe os ministros, quando um ministro provoca o outro se sente no dever de fundamentar mais ainda suas decisões. E eu que tenho um projeto próprio, que eu pretendo implantar num determinado momento, que tudo tem o seu momento, que é fazer com que quem esteja de acordo com o relator manifeste apenas o de acordo, e quem tem divergência tem o mesmo prazo do relator ou do advogado para expor a sua divergência. Esse projeto ele precisa também de uma readequação da cultura, da mentalidade em relação à TV Justiça. Então, acho que se houver, digamos assim, uma campanha de esclarecimento, olha, nós vamos adotar o seguinte, quem estiver de acordo, manifeste de acordo, que não leva segundos. Quem tiver divergência pode manifestar divergência. Mas qual seria o ideal, doutor Bichara? Quem está de acordo com o relator, manifeste de acordo. Quem está de acordo, porque não tem saída. Quem está de acordo com a divergência? Eu estou de acordo. Só um placar, e isso é possível nós julgarmos várias repercussões gerais no mesmo dia. Então, eu tenho esse objetivo, eu tenho ciência que a TV Justiça é irreversível, é um tema muito delicado, é um tema que tomou conta da sociedade, mas também é um tema que os próprios magistrados têm de introjetar no sentido de que a exposição, a perda da privacidade é o ônus que se paga. E outra coisa, a imprensa é livre. Então, o homem público, por exemplo, que não quer ouvir críticas, fica em casa. Não tem como. Não tem como. Sempre haverá quem goste, quem, apesar de gostar, vai fazer a crítica, e tem gente que, apesar de a sua decisão ser a melhor do mundo, vai fazer alguma coisa. Vai ser crítico, etc. E tal. Então, vamos dizer assim, nós estamos num campo assim, juiz sociológico, bem delicado, mas que vai depender muito da cultura do brasileiro. Porque veja o seguinte, tem um lado sociológico interessante que eu costumo brincar. A TV Justiça, ela substitui os bingos. Os bingos, porque as pessoas mais velhas, elas iam se distrair no bingo. Agora elas adoram assistir a TV Justiça. Exatamente porque elas opinam graciosamente pelas redes sociais e, às vezes, até trazendo malefícios e ameaças muito desagradáveis para o Poder Judiciário. Esse talvez seja também o ônus da função pública. É um grande ônus. Muito obrigado, ministro, pela sua sempre clara e direta resposta. Eu também queria fazer uma indagação a Vossa Excelência no que tange àqueles 5 eixos da gestão, da sua presidência, que Vossa Excelência divulgou logo que assumiu, né? Um material muito interessante, aliás, me permite o elogio, muito bem feito, um sumário executivo, né, do que a gestão pretende fazer. E eu notei que um dos pontos que Vossa Excelência aponta é a gestão qualitativa do acervo do STF, com incentivos para o julgamento de processos de enfoque constitucional e de repercussão geral. Eu acho que, é claro, isso evidentemente é o desejo de toda a comunidade jurídica, né? Mas o que acontece, ministro, é que muitas vezes a realidade se impõe, né, na pauta. A gente viu semana passada os 2 dias naquela discussão sobre o habeas corpus daquele traficante, e me perdoe a franqueza ali,
me parece que o pleno ficou discutindo uma idiosincrasia do ministro Marco Aurélio, né? Tamanha acachapante o resultado, né? Mantendo a decisão de Vossa Excelência, lógico, né? E essa semana também, se não fosse a licença, eu imagino que a Corte ia gastar pelo menos uma sessão debatendo a história do senador Chico Rodrigues, do dinheiro na cueca, etc. Então, eu queria saber de Vossa Excelência como é que a gente pode compor esse seu nobilíssimo objetivo com essas agonias e urgências do dia a dia, geralmente produzidos na seara penal e até na política, né? Essa pergunta é muito interessante, porque ela, na realidade, mostra o lado errado da história. Ou seja, a Suprema Corte ela tem sede constitucional. A competência da Suprema Corte é de direito estrito. Então, o que ocorre? Há, me perdoe, um uso promíscuo da Suprema Corte, um uso vulgar da Suprema Corte para causas que não são da sua competência. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Veja o seguinte, doutor Pichara, o senhor acha razoável uma Suprema Corte julgar se foi correta ou incorreta a aposentadoria de um professor, a aposentadoria de um servidor? Isso era para contencioso administrativo. Judicializa a tese. Servidor com tantos anos não pode se aposentar. Isso é outra coisa. Agora, o neto tem direito a receber a pensão da avó, se tiver dependência econômica. Aí o TCU decide que tem que glosar porque o neto está se aproveitando. Isso não tem sentido na Suprema Corte. Eu trabalhei em Trajano de Moraes. Fui promotor em Trajano de Moraes com 22 anos. Eu, num evento que tinha mais de 2.000 pessoas no Nordeste, eu perguntei, alguém aqui já ouviu falar da comarca, do município de Trajano de Moraes? Que eu tenho muita honra de ter pertencido aos 22 anos como promotor minha primeira comarca. E aí eu disse, diante do silêncio auditório, se alguém conhecer, eu levo para o Guinness. Eu levo para o Guinness. Agora imagine, doutor Bichara, eu recebi o habeas corpus de Trajano de Moraes, no Supremo. E sabe qual é a causa? Um ladrão que roubou 2 vidros de shampoo. 2 vidros de shampoo. Então, pegaram aquele habeas corpus, foi julgado pelo grau. Né? Primeiro foi o habeas corpus contra o delegado que estava instaurando inquérito. Aí depois foi o habeas corpus contra a sentença condenatória. Cada apelação e bota o habeas corpus nisso. E depois foi habeas corpus contra o ato do STJ. Então, vejam a desinteligência do artigo da Constituição que acaba gerando essa competência espúria. O Supremo Tribunal Federal tinha uma doutrina do habeas corpus para a supressão das liberdades públicas no momento em que o país vivia um regime ditatorial. E aí criou essa doutrina do habeas corpus. Depois, começou a se ampliar a competência das turmas de uma tal maneira que as turmas isoladas do Supremo julgavam 99,9% de habeas corpus. E através de que artimanha? Diz a lei, cabe habeas corpus contra as decisões de coação de liberdade do STJ. Qual é a exegese do dispositivo? A exegese do dispositivo é o seguinte: não é quando o STJ, numa cadeia recursal, decide, no mérito, um habeas corpus que já passou pelas instâncias inferiores. Até porque o habeas corpus do STJ não admite análise de questões fáticas. E esse foi um dos fundamentos da justificativa da prisão em segunda instância. Porque ele vai julgar no STJ autoria e materialidade. Pois bem, então qual é esse habeas corpus que cabe no STJ? O habeas corpus que cabe de decisão do STJ é quando o STJ
incompetência originária, fazendo às vezes do juiz. E quando é que ele faz às vezes o juiz? Quando o STJ julga desembargadores, quando o STJ julga governadores, aí ele é o juiz originário da causa. Aí ele manda prender. Dessa decisão pode caber habeas corpus supremo. Então, as autoridades mencionadas na Constituição são sujeitos passivos de habeas corpus que cabem no Supremo. O resto é transformar o STJ do Supremo em terceira e quarta instâncias. Então, hoje há o uso promíscuo do habeas corpus. E a sua pergunta é capital. Como resolver isso? Mudança da competência em razão da matéria no regimento do STF, que é nosso objetivo também. Perfeito, ministro. Muito obrigado. É uma mudança que, sem dúvida, anima muito aos advogados e a turma do direito empresarial, né? Ministro, tem aqui muitas perguntas sobre questão de julgamento. Eu quero pedir desculpa aos colegas, dizer que eu não vou me permitir aqui indeferir essas perguntas, sob pena a gente ser indelicado com o ministro, que são temas que ele vai ter que enfrentar na corte, mas eu vou fazer, então, uma pergunta assim, um pouco mais genérica, ministro, sobre essas questões da matéria tributária. No discurso de Vossa Excelência, no discurso de posse, eu notei que Vossa Excelência aludiu ao poder de julgar, né? Que quem tem o poder de julgar tem o poder de destruir. E me lembro, imagino que Vossa Excelência tenha se inspirado na célebre frase do juiz Macho, que tem o poder de tributar, tem o poder de destruir. E, coincidentemente, ministro, o Jornal Valor Econômico de anteontem trouxe uma estatística no sentido de que nos últimos 37 casos em matéria tributária, o contribuinte perdeu 31, totalizando 500 bilhões, né? Entre parênteses, esses números, eu sempre, que a Fazenda Nacional traz, eu sempre acho eles um pouco assim cabalísticos, mas o fato é que de 37 o contribuinte perdeu 31 e a grande maioria no plenário virtual. Então, eu queria saber, indagar de Vossa Excelência, se me permite aqui a brincadeira, o Supremo está de mal com os contribuintes, ministro Fux? Não, eu até digo o seguinte, Vossa Excelência sabe que eu participei do STJ e depois o Supremo. A primeira coisa que eu notei, tem diferença, é que como o Supremo Tribunal Federal tem apenas o direito de errar por último, ele é diferente do STJ. Eu participei da sessão de direito público com 11 anos. O STJ é muito mais fazendário que o Supremo. Basta verificar que nós fizemos uma exegese teleológica para dizer, no Supremo, foi um placar apertado, mas modificou completamente, para dizer no Supremo que recolher tributos não pode ser receita. Não pode ser receita. Como que pode ser receita? Você tem que pagar alguma coisa? Isso é despesa. Até qualquer dicionário de direito financeiro diz o que é despesa e o que é receita. Então, o Supremo teve a coragem de dizer que ICMS, a base de cálculo do PIS e da COFINS, é uma incorreção derivada do anseio arrecadatório da Fazenda Pública. E o grande embate que eu tenho é exatamente esse. Que, como eu sou voltado para a análise econômica do direito, como eu sou voltado para a ordem econômica que se baseia na livre iniciativa, como eu tenho a consciência de que o Brasil precisa dos empresários, eu virei esse placar. Fui eu autor do voto que virou esse placar. E que não me arrependo. E a vigorar isso, a Fazenda perde 250 bilhões. 250 bilhões, que é dinheiro até no Kuwait, lá em Abu Dhabi, Dubai, etc. Muito bem. O que vai para o plenário virtual? Só vai para o plenário virtual teses já pacificadas. Então, não vai para o plenário virtual um leading case tributário. Então, o pessoal está, vamos dizer assim, numa linguagem coloquial, fazendo desaguar no plenário virtual o que já é pacífico. Mas, por exemplo, na semana que vem vai se tornar público, eu posso dizer,
eu coloquei a questão do software e a tributação no âmbito digital. Isso não tem jurisprudência. É aí que nós vamos trabalhar nos casos novos. Então, na verdade, desses 37 casos em que só 31, 31 a fazenda ganhou e o contribuinte ganhou 6, os 6 que os contribuintes ganharam também eram jurisprudência já pacificada em favor deles. E dos 31, só se pode colocar no plenário virtual com excepcionalidade o que é jurisprudência já fixada. Não, porque se não for fixada a jurisprudência, cabe o pedido de destaque. Então, ontem, por exemplo, eu recebi advogados que vieram, que sabem da minha sensibilidade para esse setor, e o ministro Paulo Guedes, ele tem essa percepção, e bem ou mal bem, pode escrever que a desoneração da folha vai prevalecer. Não tem dúvida. Isso aí são falas contadas. Então, os advogados vieram, ministro, esse caso aqui não pode entrar no plenário virtual. Então, eu pedi, me façam uma petição que eu vou tirar do plenário virtual. Então, doutor Bichara, o que eu diria é o seguinte, que é muito importante isso, porque, digamos assim, do nosso trabalho, do trabalho dos juízes e dos advogados, que nós consagramos as nossas vidas em prol da justiça, que saem as melhores soluções. Então, eu talvez faça aqui uma advertência. Pessoas até ligadas a mim, queridos amigos da área tributária, como Vossa Senhoria, eles me disseram, Fux, olha, essa tabela aí da valor econômico é preocupante. Aí eu disse o seguinte, também me parece preocupante, em razão da pandemia, a inatividade dos profissionais. Os juízes da Corte Suprema são muito sensíveis, eu já disse isso, são muito sensíveis aos advogados tributaristas. Porque duas classes de advogados têm muita criatividade, eles trabalham em nível de elite jurídica, que são os advogados eleitoralistas e os advogados tributaristas. São todos de excelente nível profissional e acadêmico, produção acadêmica magnífica. Então, eu os concitaria a chamarem mais atenção da Corte para essas questões, principalmente, doutor Bichara, que eu tenho uma percepção no momento da pandemia, como Vossa Senhoria perguntou, como é que deve ser o judiciário no momento da pandemia? Em primeiro lugar, o judiciário deve ser deferente ao legislativo naquilo que não tem capacidade institucional. O judiciário deve trabalhar com razoabilidade. E dentro da razoabilidade, eu acho que não é momento de ninguém perder nem ganhar nada. Tem que manter o status quo, porque senão a gente ou vai arrebentar o Estado ou vai arrebentar a empresa. Então, é momento, talvez, até de maior consensualidade. E também entendo que seja um momento que já tarda de nós criarmos um contencioso administrativo. Metade do tributário está dentro da Constituição. Aquilo ali é matéria infra. Metade do tributário está na Constituição. E tudo cabe para o funcionário. Então, fica na conta de lucros e perdas da empresa. E uma coisa muito importante que eu quero deixar consignado, que é da área tributária. Nesse evento que eu participei com o doutor Roberto Campos, presidente do Banco Central, os participantes eram empresários. Um ou outro de conhecimento jurídico. E a preocupação era o seguinte, não, mas agora o Supremo declarou que é crime não pagar ICMS. Nada disso. Concepção completamente errônea. O Supremo Tribunal Federal não considerou atividade criminosa o não pagamento do ICMS. O que o Supremo Tribunal Federal considerou de natureza ilícita no plano penal era a retenção
da parcela que deveria ser paga de ICMS que não fora por luxúria do empresariado. Luxúria. Ou seja, o empresário pode pagar, não paga. Agora, o empresário está passando dificuldades. O empresário tem uma folha de pagamento enorme. Isso é mais ou menos igual à pensão alimentícia. Necessidade e possibilidade. Então, a regra é que, isso é muito importante esclarecer, a regra é que, em princípio, não é crime não pagar o ICMS. Por quê? Porque, usualmente, isso não ocorre porque o empresariado está sufocado. Agora, se o empresariado está folgado, usa o dinheiro do ICMS para comprar uma lancha, aí as coisas mudam de figura. Para lavar dinheiro nas galerias de arte, isso é outra coisa. Hoje, é o que eu disse, o contribuinte é sujeito de direitos. Há hoje no plano internacional um estatuto do contribuinte. O estatuto do contribuinte tem como base a dignidade do contribuinte. Então, para contar um caso, porque ainda temos um espaço de tempo, uma família trabalhava no imóvel que era da sociedade. E ela morava nesse imóvel. E a fazenda foi piorar esse imóvel. Foi apreender esse imóvel e expropriar o imóvel. E o que disse o imóvel? Não. Se ela trabalha, mas também mora, sobre esse imóvel pega uma hipoteca social. A família precisa desse imóvel para viver, está no nome da sociedade, mas aplicando o princípio da teoria da aparência, na verdade, esse imóvel é bem de família, porque é onde a família mora. Não precisa estar registrado como bem de família. O direito não está apartado da realidade fenomênica. 50% das famílias brasileiras são espontâneas, elas são uniões estáveis que têm toda a proteção que as famílias têm. Então, digamos assim, para nós concluirmos esse detalhe que é muito importante, promovam mais debates interdisciplinares, escolas da magistratura, para levar a realidade fenomênica. Os juízes ficam muito adstritos aos livros, principalmente os que não têm vida acadêmica. E eles precisam ser informados, porque o conhecimento enciclopédico do juiz nos impõe conhecer 14 mil leis. Às vezes uma lei é um código, são milhões de artigos. Agora, entender essa outra parte também da economia, da necessidade de contrabalançar gastos públicos com sobrevivência da empresa. Porque, veja, a Constituição, ela estabelece ali. É importante a dignidade da pessoa, a valorização do trabalho e o desenvolvimento econômico. Está na mesma cláusula. Está na mesma cláusula para dizer, não pode valorizar o trabalho e quebrar a empresa. E o que fez o Supremo? Com base nesse inciso, admitiu a terceirização da atividade fim. Por quê? Valoriza o trabalho, mas permite o desenvolvimento econômico. Imagina uma folha de pagamento de um call center com 70 mil empregados. Quem é que aguenta pagar uma folha dessa? Ninguém. Então, hoje o Supremo admite a terceirização da atividade fim exatamente porque tem essa visão. Mas o Supremo debate mais. E ainda tem a prerrogativa de errar por último. E não é fazendário. Não é fazendário. É claro, tem colegas que têm uma formação muito fazendária, vieram da área fazendária, acham que todos os problemas têm que tirar dinheiro do empresariado. Mas isso aí é uma postura de cada um. Mas, em regra, eu sugiro esse debate interdisciplinar, porque eu não gostei dessa estatística e fui conferir. E verifiquei que a maioria tinha precedente. Muito obrigado, ministro. Estamos aí nos aproximando de 1 hora. Eu queria respeitar o tempo de Vossa Excelência. Eu sei que nessa uma hora que Vossa Excelência ficou aqui conosco, já deve ter chegado aí uns 83 pedidos de habeas corpus para você divulgar.
Então, eu quero dar aqui da sua gentileza. Quero pedir desculpa aos colegas que endereçaram perguntas. Infelizmente, não houve tempo para fazê-las, com quase uma centena de perguntas aqui, mas já deixamos o ministro Fux convidado para uma próxima oportunidade, para continuar esse debate conosco. Então, eu queria agradecer, ministro, em nome da LAI, sua gentileza de estar aqui conosco, agradecer pessoalmente toda a sua gentileza de sempre, e dizer que acho que o Brasil não poderia se dar ao luxo de não ter um homem como Vossa Excelência na Suprema Corte. Me lembro uma vez, ministro, deve ter uns 20 anos, eu voltava de Brasília e sentei casualmente do lado de Vossa Excelência no avião. Vossa Excelência estava no STJ na época, né? E Vossa Excelência sempre foi um ministro muito aberto, enfim, nunca foi uma pessoa de personalidade retraída, né? Nunca teve medo de conversar, né? Comprovando a tese de que quem se fecha é porque é inseguro, né? E perguntei a Vossa Excelência, ministro Fux, e o Supremo? E Vossa Excelência me disse uma frase que eu nunca esqueci, muito antes dessas metáforas militares estarem na moda. Vossa Excelência me disse, Bicharo, o soldado que não quer chegar ao generalato tem que sair do exército. Achei aquilo uma frase incrível e acho que hoje tem uma grande alegria ver Vossa Excelência presidindo não só o Supremo, mas o Poder Judiciário brasileiro. Isso é uma honra para o Brasil, ministro. Muito obrigado pela sua gentileza, pela sua atenção. Desejo uma gestão ainda mais profícua à frente da Suprema Corte. Espero contar com a presença de Vossa Excelência outras vezes aqui na nossa live. Muito obrigado, doutor Bichara. Obrigado aos componentes da ALAI. É sempre um debate muito engrandecedor, são todos profissionais de uma elite intelectual, digamos assim, que qualquer um pode alcançar, mas os senhores já alcançaram, e para mim é engrandecedor, porque essa troca me leva também a uma autocrítica da análise da atuação do Supremo. Eu tenho um lema que é muito bom. O que é bom para o Brasil é bom para mim. Então, eu tenho grandes ideias que eu tenho certeza de que no próximo evento da LAI eu já as trarei, não sobre o plano das ideias, mas o plano da concretização, porque dizem que a maior capacidade do ser humano é transformar os seus sonhos em realidade. E por falar em sonho em realidade, parabenizo novamente por essa realidade tão bonita que é o Arthur, que vê o mundo lá. Muito obrigado pela sua gentileza e pela lembrança carinhosa, ministro. Muito obrigado. Um abraço a todos e um bom final de semana. Um abraço a todos, bom final de semana.